9 de julho de 2024. Desperta News. Ufologia. Chegou o filme Coringa Cósmico, que explora a versatilidade dos encontros alienígenas. O filme mergulha fundo em como esses fenômenos estranhos se moldam às expectativas culturais e temporais dos humanos. Baseado em depoimentos e teorias de especialistas em ufologia, a obra destaca a complexidade das interações entre o desconhecido e a percepção humana, mostrando que a adaptabilidade é uma característica central desses encontros. O filme Coringa Cósmico se aprofunda na adaptabilidade bizarra dos encontros alienígenas, oferecendo uma perspectiva única sobre a forma como esses fenômenos se manifestam. Utilizando depoimentos e teorias de ufólogos, a obra explora como os OVNIs e encontros com extraterrestres se moldam às expectativas culturais e temporais dos observadores humanos. A narrativa sugere que os encontros alienígenas são uma interação complexa entre o desconhecido e a percepção humana, destacando a adaptabilidade como uma característica central desses eventos. E por falar em mistérios do espaço, você sabia que os presidentes do ZEUA têm acesso a informações secretas sobre objetos voadores não identificados e extraterrestres? Relatos recentes indicam que ex-presidentes como Donald Trump insinuaram saber segredos fascinantes, especialmente ligados a casos famosos como o de Roswell. Os relatórios governamentais continuam alimentando o interesse público com avistamentos sem explicações definitivas, enquanto teorias até envolvem o Vaticano na recuperação de naves alienígenas. Um enigma que persiste em cativar ufólogos e curiosos em todo o mundo. Os presidentes do ZEUA têm historicamente acesso a informações confidenciais sobre OVNIs e vida extraterrestre, mas raramente divulgam detalhes ao público. Ex-presidentes como Donald Trump insinuaram conhecer segredos intrigantes sobre casos como o de Roswell. Relatórios governamentais recentes aumentaram o interesse público, relatando 144 avistamentos de OVNIs sem conclusões definitivas sobre suas origens. A influência da mídia e a crença pública em avistamentos de OVNIs persistem, enquanto teorias envolvem até o Vaticano na recuperação de naves alienígenas, destacando um mistério que continua a fascinar e intrigar. Agora, uma questão intrigante. Será que objetos voadores não identificados têm um interesse especial em aviões de alta velocidade, ogivas nucleares e reatores? Desde o incidente do Concorde em 1976 até os avistamentos em Fukushima após o desastre nuclear de 2011, especialistas notam um padrão de comportamento intrusivo por parte desses objetos. Testemunhos de ex-militares sugerem que esses objetos misteriosos até desativaram ogivas nucleares em algumas ocasiões, levantando novas dúvidas sobre suas intenções e origens. Especialistas discutem a tendência dos OVNIs de se aproximarem de aviões de alta velocidade, ogivas nucleares e reatores. Incidentes históricos, como o avistamento de um OVNI perto de um Concorde da British Airways em 1976 e avistamentos sobre Fukushima após o desastre nuclear de 2011, são analisados. Pesquisas recentes indicam que OVNIs demonstram interesse em instalações nucleares desde a era da bomba atômica. Testemunhos de ex-militares e pesquisas sugerem que OVNIs têm um comportamento intrusivo, inclusive desativando ogivas nucleares, levantando questões sobre suas intenções e origem. Falando em preocupações governamentais, o Congresso do ZEUA continua a luta pela transparência sobre os fenômenos aéreos não identificados. O projeto de lei UAP Disclosure Act, proposto por um grupo bipartidário, busca registrar todos os avistamentos e criar um conselho de revisão independente. Mesmo enfrentando resistência, esforços continuam para inserir essas propostas no National Defense Authorization Act de 2024. Além disso, o Safe Airspace for Americans Act propõe medidas para garantir a segurança da aviação frente aos fenômenos aéreos não identificados, mantendo o ímpeto pela transparência e segurança. A discussão sobre OVNIs e fenômenos aéreos não identificados alcançou o Congresso do ZEUA, com legisladores buscando maior transparência. O UAP Disclosure Act, proposto por um grupo bipartidário, visa criar uma coleção de registros UAP e estabelecer um conselho de revisão independente. Apesar da resistência na Câmara dos Representantes, esforços continuam para incluir visões significativas no National Defense Authorization Act de 2024. Além disso, o Safe Airspace for Americans Act propõe medidas para a segurança da aviação em relação aos fenômenos aéreos não identificados, enfrentando obstáculos legislativos, mas mantendo o ímpeto pela transparência e segurança. Pausa para uma mensagem de nosso patrocinador, PodNow. Quer ter um podcast, mas não tem tempo? Este episódio foi produzido utilizando a tecnologia PodNow, que transforma notícias e comunicados em podcasts envolventes com o uso da inteligência artificial. Deixe que cuidamos de tudo para você, da criação do roteiro à entrega final, garantindo conteúdo de qualidade para seu público ou equipe. Explore como podemos facilitar a sua comunicação no link da descrição deste podcast. Agora, de volta às notícias. Aqui vai uma curiosidade incrível. Você sabia que Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev concordaram em pausar a Guerra Fria caso ocorresse uma invasão alienígena?
Na cúpula de Genebra, em 1985, Reagan, fã de ficção científica, lançou a ideia e Gorbachev imediatamente concordou. Essa conversa, revelada por Gorbachev em 2009, mostra que até mesmo os líderes mundiais consideraram seriamente a possibilidade de ameaças extraterrestres, unindo política global e ficção científica de forma fascinante. Durante a cúpula de Genebra em 1985, o presidente do ZEWA, Ronald Reagan, e o premier soviético Mikhail Gorbachev discutiram a possibilidade de cooperar em caso de uma invasão alienígena. Reagan, fã de ficção científica, propôs a ideia, e Gorbachev concordou prontamente em unir forças diante de tal ameaça. Essa conversa, revelada por Gorbachev em 2009, reflete as preocupações reais dos líderes mundiais sobre ameaças extraterrestres e destaca um ponto de interseção fascinante entre política global e ficção científica. Por fim, recentemente o governo do ZEWA desclassificou documentos detalhando seres extraterrestres, veículos alienígenas e seus mundos de origem. Por meio de registros do FBI, CIA e NASA, descobrimos relatos de naves tripuladas por humanoides de planetas etéreos que utilizam energia radiante. Personalidades como John Podesta e Paul Hellyer, ex-ministro da Defesa do Canadá, acreditam que essas revelações são apenas a ponta do iceberg do conhecimento sobre objetos voadores não identificados. Tais desclassificações continuam a alimentar nossa curiosidade sobre civilizações extraterrestres que supostamente monitoram a Terra há muito tempo. Diversos governos, incluindo o do ZEWA, desclassificaram documentos sobre OVNIs, mostrando um interesse institucional prolongado. Documentos do FBI, CIA e NASA revelam detalhes sobre naves e seres extraterrestres. Relatos sugerem que alguns OVNIs são tripulados por humanoides de planetas etéreos e utilizam energia radiante. A desclassificação de arquivos apenas arranha a superfície do conhecimento sobre OVNIs, segundo figuras como John Podesta e Paul Hellyer, ex-ministro da Defesa do Canadá. Essas revelações alimentam a especulação sobre a existência de civilizações extraterrestres monitorando a Terra há muito tempo. Não perca tempo, compartilhe este episódio de Desperta News, ufologia com seus amigos e familiares. E não se esqueça, todas as fontes estão na descrição deste podcast.